O auxílio emergencial vem sendo novamente negociado com o valor de R$ 250 em 4 parcelas, com custo total de aproximadamente R$ 30 bilhões, e está previsto para ser concedido em março, com término em junho. A concessão do auxílio deverá ser dada através da aprovação de uma PEC de orçamento de guerra, diferente da que foi aprovada em 2020. Na prática, o governo pôde ampliar os gastos com a pandemia sem compromisso com as regras fiscais. No momento, os cortes de despesas que foram cobrados por Paulo Guedes serão divididos em 2 etapas. A chamada PEC de guerra será aprovada até a primeira semana de março e conterá uma versão mais compacta de medidas fiscais com base no texto presente no Senado, o do Pacto Federativo, que tem como relator o senador eleito pelo estado do Acre, Márcio Bittar. Essa PEC terá a cláusula de calamidade e permitirá que os gastos para o pagamento do auxílio não sejam incluídos no teto de gastos, a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação, nem no orçamento de 2021. A segunda PEC conterá outra parte das medidas mais duras de corte de despesas, com o objetivo de sustentar a sobrevivência do teto de gastos até 2026. As lideranças buscam fechar um compromisso para que essa segunda PEC fiscal esteja aprovada até junho, quando terminará o pagamento do auxílio. A ideia é consolidar o que os líderes do governo têm chamado de fortalecimento das âncoras fiscais e monetárias, com a garantia de sobrevivência do teto de gastos e a aprovação da autonomia formal do Banco Central. A expectativa é de que até o fim da próxima semana a divisão das medidas entre as duas PECs esteja concluída. Segundo as fontes envolvidas nas negociações, esta semana de discussões entre Guedes e lideranças do Congresso termina com o consenso de que o instrumento legal para o pagamento do auxílio emergencial é via PEC de guerra. Pareceres da área jurídica do Ministério da Economia e da Advocacia Geral da União apontaram essa necessidade. A consultoria do Senado também deverá apresentar parecer nessa direção. Nessa primeira PEC, será retomado o estado de calamidade com as medidas de ajuste. Detalhes técnicos do que será aproveitado da PEC que deu origem ao orçamento de guerra ainda estão sendo discutidos entre o governo e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O mundo político queria que o valor do auxílio fosse R$ 300 em 6 parcelas, enquanto o ministro Guedes queria R$ 200 em 3 parcelas. O meio termo deve prevalecer, segundo o que apurou a reportagem, ou seja, devem ser pagas 4 parcelas de R$ 250. O presidente Jair Bolsonaro, em discurso no dia 11, deu o tom da estratégia ao falar que não basta apenas conceder mais um período de auxílio, mas é preciso ter responsabilidade fiscal. Bolsonaro disse que uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser paga a partir de março e por um período de até 4 meses. A leitura na área econômica é de que as medidas fiscais serão aprovadas na primeira e na segunda PEC. Sobre o Bolsa Família, está descartado o movimento inicialmente de ampliação agora do Bolsa Família, que ficará para o segundo semestre depois do fim do auxílio. Até o fim da semana que vem também deverão estar fechados os parâmetros do público-alvo do novo auxílio. A ideia é pagar para todas as famílias que são elegíveis ao Bolsa Família, que são cerca de 19 milhões, mais 11 milhões de informais que se calcula, estão ainda enfrentando dificuldade por conta da pandemia. A dificuldade maior é identificar quem de fato nesse grupo precisa do auxílio agora. Vários recortes de público estão sendo feitos com base nos dados do cadastro único e nos pagamentos que foram feitos no auxílio anterior. Com a PEC aprovada, o pagamento do auxílio será feito por meio de contratação de dívida, sem que as despesas passem pelo orçamento de 2021. A matéria foi publicada no dia 12 de fevereiro de 2021 no site UOL. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!